Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Lucas? Tudo bem, Fernando? Tava ajeitando detalhes aqui técnicos. Tudo certo. Vamos esperar a doutora Carolina. Uhum. Ela já deve estar entrando. Deixa eu Já, dar uma já. olhadinha. Eu tô super curioso para esse bate-papo, Lucas, porque foi algo, a nossa temática de hoje é algo que eu não tenho a mínima experiência pessoal. Quando cuidei da minha avó, não enfrentei esse dilema. Então, tô bastante curioso. Tenho várias perguntas que são pessoais mesmo. Legal, a Carolina chegou já. Boa. Tá entrando. Aí. Olá, Olá, boa Carolina. noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Tudo bem, Então, Carolina? Tudo bem, prazer estar com vocês essa noite, conversar um pouquinho. Tava te ouvindo falar, inclusive, da tua curiosidade sobre o Pois eu tema. Pois eu estou super curioso, porque, buenas, como algumas das pessoas que nos assistem agora já devem saber, eu cuidei da minha avó por alguns anos com a doença de Alzheimer. Larguei faculdade, larguei trabalho, me dediquei 100% aos cuidados até o último segundo de vida dela, mas nós não passamos por esse momento que é a temática da live de hoje, de interdição. Nós não passamos, acredito que seja um dilema muito grande para a família, quando eu me coloco hoje quando eu olho para trás, me coloco nessa posição de interditar ou não alguém que se ama, é um dilema muito grande, é um desafio para a família, porque também se oficializa, né, aquilo que está acontecendo, as limitações. Então, é como o meu desafio de escrever o livro da minha avó. Eu coloquei no papel, aquilo era verdade. Então, é um grande desafio. Mas só para que a gente possa, então, fazer uma introdução rápida, quem é que está falando com a gente hoje me fazem companhia, então, a doutora Carolina Fernandes, advogada, que tem bastante experiência nessa área específica da nossa live de hoje, de interdição, de pessoas com demência, de idosos com demência. E o doutor Lucas Spanenberg, que é médico psiquiatra, membro diretor da Hope Neuropsiquiatria. Então, nós temos aqui um combinado de perspectivas múltiplas dentro do mesmo tema. É uma pessoa que cuidou de um idoso com Alzheimer, nós temos a parte clínica com o Lucas e a parte, então, jurídica, a parte legal com a doutora Carolina. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Como vocês que nos acompanham agora e que acompanham a página da Hope Neuropsiquiatria já devem saber, as demências, as síndromes demenciais, elas afetam, então, várias habilidades do ser humano. Uma delas, de tomar decisões, que é uma das mais difíceis para quem cuida, identificar quando que essas decisões passam a ser um risco para a pessoa sendo cuidada e para todo o seu ecossistema, para todo o seu ecossistema de cuidado, né? Para a sua família, para os seus bens, para os seus vizinhos, para todo mundo. Por isso que eu estou muito curioso para essa conversa, não passei por esse momento, como eu já disse. E eu quero começar, então, porque, gente, não tem dois vocabulários mais complexos para uma pessoa leiga do que o do advogado e do médico. Chegar no escritório de um advogado ou num consultório médico, às vezes, dá uma dor de cabeça. A gente não entende exatamente o que foi dito, o que é necessário, o que está acontecendo. Então, eu vou começar pedindo para a doutora Carolina nos explicar o que é interdição. E já te peço também para a gente dar um passo além, qual é a diferença entre interdição e curatela, que muita gente que cuida de um idoso com Alzheimer também já escutou esse termo, a curatela. Então, doutora Carolina, te peço, se tu quiseres te apresentar também, Tá, te dou as boas-vindas para que tu possa muito nos explicar então a obrigada. diferença. Então, em primeiro lugar, não precisa me chamar de doutora, mesmo. Eu sou daquele grupo de advogados que rejeita o título de doutor. Eu digo que o título mais bonito que eu conquistei na minha caminhada foi o de professora. Esse eu não me importo que me chame. Então, já falando sobre isso, eu sou advogada, sou professora também, de direito de família, direito das sucessões e de direito civil, né? E, claro, em razão disso, essa temática ela está muito presente, não só na docência, mas na prática da advocacia, né?
E por que essa confusão sobre interdição e curatela ela vem acontecendo, né? Vou diferenciar, vou tentar fazer essa diferença de uma forma bem simples. Até 2015, e foi um marco temporal muito importante no direito e na sociedade, na verdade. Então, até 2015, a gente usava o termo interdição para toda e qualquer ação que a gente fizesse com o objetivo de dar um curador para alguém que não tinha o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. O que são os atos da vida civil? São atos negociais, como fazer contratos, né, como fazer parte de negociações, ser testemunha em atos jurídicos, casar, cuidar dos filhos, exercer guarda, fazer testamento. Então, todos aqueles atos que a gente pratica comumente no dia a dia, né? Então, as pessoas que, até 2015, se enquadravam nas hipóteses legais, e haviam hipóteses tanto de incapacidade absoluta como de incapacidade relativa, poderiam sofrer a interdição e, como consequência da interdição, elas iam ter um curador nomeado, que nada mais é do que uma pessoa que fica responsável por gerenciar a vida do interdito, né? Que a gente chama de interdito ou de interditado. Claro que dependendo do nível da interdição, então se ela era absoluta ou se era relativa, o curador tinha mais ou menos poder. Então ele podia que o juiz determinasse que o curador tinha poder de atuar sozinho, né? Ou podia o juiz determinar que o curador precisava atuar em conjunto com o interdito. Quem é que nos respondia essa questão? O médico, o perito, né? Então, ele era o médico que indicava, olha, o grau de comprometimento, de discernimento dessa pessoa, da sua capacidade de compreender a complexidade dos atos que ela pratica, ou ainda a sua capacidade de compreender e lidar com questões financeiras, de entender o risco que ela corre ao tomar determinada decisão, é alto ou baixo. Então, com base na prova pericial, que às vezes era até dispensada, dependendo do laudo médico que acompanhasse a ação, é que o juiz fixava os limites da curatela. Mas aí, em 2015, veio a Lei 13.146, que é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência garantiu a toda e qualquer pessoa que tenha deficiência, seja ela mental, física, psíquica, que não seja mais interditado, pelo menos não num primeiro momento, ou seja, garantiu a essas pessoas a plena capacidade, que a gente conquista, via de regra, aos 18 anos, principalmente para casar, para constituir união estável, para exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos, para exercer os seus direitos sobre o livre planejamento familiar, que é um direito constitucional, para conservar a sua fertilidade e evitar aquelas cirurgias compulsórias de esterilização, exercer o seu direito à família e exercer, inclusive, a guarda dos próprios filhos, né? E conviver, né? Ter a convivência familiar e comunitária. E aí, com isso, dando essa garantia, na verdade, o legislador ele só disse que nós não podemos mais partir do princípio de que uma pessoa com deficiência seja incapaz, porque a incapacidade ela é uma limitação muito forte à autonomia da pessoa, né? E aí eu falo em autonomia não só no sentido jurídico, mas no sentido pessoal também, né? Porque tu retira do sujeito, que demora 18 anos na vida para conquistar essa liberdade, a possibilidade de responder sobre si. E aí se criou uma nova ferramenta, que na verdade não é tão nova, porque ela mistura um pouco do que a gente vivenciava na interdição, que é a simples curatela. E aí nós paramos de usar a ação de interdição e passamos a usar a ação de curatela. É a mesma coisa na prática, mas na teoria e nos reflexos jurídicos é bem diferente. Porque
mesmo que agora eu estabeleça um curador, designe um curador para a pessoa com deficiência, ela não será considerada incapaz. Ela vai ser capaz, porém, ela vai ter uma limitação no exercício dos seus direitos patrimoniais e, em certos casos, no exercício dos direitos sobre a própria saúde, para que outra pessoa no lugar dela exerça esses atos com o objetivo de proteção, né? Claro que não deixa de ser uma limitação. Por isso que a curatela também ela acontece em último caso. Ela é a última ferramenta que nós dispomos para auxiliar essa pessoa a conviver em sociedade e transpor essas limitações que a doença acaba trazendo, né? E invariavelmente isso vai acontecer. E aí cria uma outra ferramenta também que se chama processo de tomada de decisão apoiada, mas que aí se destina a pessoas que ainda têm discernimento, né? Ou que têm, talvez, deficiências que não afetam o seu discernimento, mas que implicam em barreiras que fazem com que ela precise de um outro sujeito para ajudar ela a viver em sociedade e exercer toda a sua autonomia. E aí o processo de tomada de decisão apoiada, ele é mais ou menos um acordo que a própria pessoa com deficiência faz, escolhendo duas pessoas de sua confiança, dando poderes para essa pessoa, que vão ser homologados pelo juiz. Então é ela mesma, a própria pessoa, no exercício da sua autonomia, que vai dizer no que esses sujeitos vão ajudá-la e quais são os limites do exercício dessa ajuda. Então hoje, quando a gente fala em interdição, nós estamos, na verdade, falando da ação de curatela, que, na maioria das vezes, tem apenas o resultado de curatela, mas que, excepcionalmente, e muito excepcionalmente, pode, sim, resultar também na interdição. Que aí, quando a pessoa realmente não tem nenhum discernimento sobre os atos da vida civil, sobre a prática dos atos da vida civil, ela pode ser declarada relativamente incapaz. É o último grau e o mais grave de intervenção na vida da pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa, professora. Agora eu vou utilizar o professora, não tá. vou mais cometer o mesmo erro. Mas pode chamar de Carol também. Não, não tem problema. Então, Carol, vamos lá. Carol, para eu passar para o Lucas, deixa eu te perguntar. Então, antes desse marco, simplesmente o diagnóstico de demência já era suficiente para interditar uma pessoa. Aí, depois disso, outros critérios se fizeram valer. É isso? Exato. O que acontecia? Assim, o simples fato da pessoa ter uma limitação no seu discernimento, e isso ser comprovado por laudo médico, bastava para retirar a capacidade da pessoa, para chamá-la de relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. E aí o grau dessa incapacidade era medida pelo médico, né? Não pelo juiz. Claro. Aí, Lucas, a gente chega em ti. Vamos lá. A visão clínica da coisa. Primeiro eu quero te perguntar por que isso acontece? Por que as pessoas diagnosticadas com demência perdem a capacidade de tomar suas decisões? Bom, deixa eu me apresentar então também, né, já que a Carol se apresentou. Eu sou Lucas Spangenberg, sou um dos fundadores aqui da Hope e eu sou psiquiatra, sou médico psiquiatra de formação, sou professor também e também me orgulho disso, como a Carol, né? Eu sou professor de medicina da Escola de Medicina da PUC e também trabalho dentro de um hospital, numa unidade de internação psiquiátrica. Então a gente lida com situações limite, né? Na internação psiquiátrica a gente lida muitas vezes com internações de situações graves, onde as pessoas perdem o discernimento, perdem também a capacidade de tomarem as decisões de acordo com princípios da realidade e às vezes são internadas, inclusive, contra a sua vontade. Né? E isso não tem a ver com interdição, necessariamente. Né? Ainda que naquele momento a gente, né, tenha que tomar decisões pelo indivíduo, não está no mesmo conceito jurídico aí de interdição. E acho que é importante frisar isso, né? Interdição é um conceito jurídico. Né? Ainda que no passado, e eu dei para a gente conversar aqui, eu dei uma olhada aqui na história do conceito de interdição, né? E é muito interessante, vem lá do direito romano, né? E tinha muito a ver com essa ideia assim, de doença mental, de loucos de toda espécie, assim, né? Usavam-se essas palavras aí no passado e foi evoluindo, mas ainda lá
no Código Civil, ali no começo do século XX, tinha ali uma definição, né, e alguns critérios de interdição. Mulheres casadas eram parcialmente capazes, Eram. né? Então elas tinham que ter autorização, a mulher do seu marido para trabalhar, por exemplo, né? Então, com a evolução da cultura, né, da sociedade, o conceito vai se modificando, a gente vai incorporando. Então, toda essa a nossa compreensão, né, de como é que a gente entende o indivíduo, o ser humano, e vai modernizando aí os nossos códigos também, e a psiquiatria da mesma forma vai trabalhando aí para trazer contribuições nesse sentido. Então, várias doenças psiquiátricas podem causar situações onde a pessoa tem o seu discernimento afetado, né? Seja porque a sua cognição está atrapalhada, a pessoa pode perder memória e não conseguir se localizar, né? Não conseguir mais se situar, né? no tempo e com isso confundir, né, a realidade e fazer juízos incorretos do que está acontecendo, seja porque o pensamento está alterado, e nas demências isso pode acontecer, a pessoa ficar psicótica e por estar com a cognição alterada, né, não conseguir mais também discernir senso-percepções, ter fenômenos alucinatórios, né, ver coisas, ouvir coisas que não estão acontecendo, não são compartilhadas aí, né, com outras pessoas, né, e isso tudo pode afetar a capacidade dela de tomar decisões adequadas aí sobre uma série de coisas da sua vida. Contudo, nenhuma condição psiquiátrica, e nem mesmo a demência, é por si só um critério de interdição, né? E como a Carol falou, assim, né, a interdição é uma medida de exceção, e cada vez mais de exceção, né? É a última instância. E dentro da história da psiquiatria, né, isso já foi usado de uma maneira muito mais prevalente, assim, né? Já foi usado, inclusive, né, de uma maneira talvez inadequada, né? E foi relacionada à privação de direitos, né? E hoje a gente, como a Carol falou novamente, né, acho que a gente está falando de preservação de direitos. A interdição é um ato que está direcionado a garantir que a pessoa que não está com toda a sua capacidade de exercer a sua cidadania, exercer então a sua capacidade civil, ela seja ajudada a fazer isso, de acordo com o seu melhor interesse. Então, a demência, por prejudicar domínios do pensamento, da cognição, da volição, pode, em seus diversos graus, afetar o discernimento, afetar a capacidade, então, da pessoa tomar decisão, e ela, enfim, ficar vulnerável a não poder mais se autodeterminar, não poder se gerir de uma maneira adequada. E acontece de pessoas, então, que estão com essa patologia em graus mais avançados, dilapidarem patrimônio, né, não tem mais noção do dinheiro, e por isso, em algumas situações, e de novo, é a exceção e não a regra, o familiar pode entrar com essa medida judicial e vai caber ao juiz, então é o convencimento que é feito de acordo com o melhor interesse do paciente, né? O juiz determinar, então, se isso pode ou não ser acatado e ali descrever as condições dessa interdição. Como psiquiatra, né, a gente corrobora dentro de um processo que também pode incorporar o laudo psiquiátrico do médico assistente, mas isso não necessariamente vai determinar a decisão do juiz. O juiz pode acatar ou não isso, né? Se antes, né, do Estatuto das Pessoas com Deficiência isso era absolutamente determinante, agora é relativamente determinante. Tu me corrige se eu estiver errado, tá, É isso Carol? mesmo. E a gente, né, às vezes é pressionado, né, assim como médico assistente, a enfim, se colocar ali ou até a pensar determinadas medidas até judiciais, né, e tem que tomar muito cuidado também para que isso esteja de acordo com o melhor interesse do tratamento do paciente e de acordo com a melhor expressão da sua vontade. Até eu queria te perguntar, Carol, assim, já aproveitando o teu conhecimento jurídico, eu vendo aqui, né, sobre legislação e sobre esses conceitos, eu vi um conceito de autocuratela, né, que seria a manifestação Sim. antecipada, né, de desejo de como é que as coisas podem ser feitas. A autocuratela é uma outra ferramenta criada pela Lei 13.146, pelo Estatuto, de modo a privilegiar a autonomia da pessoa, né? Então, como nós estamos reconhecendo que essa pessoa tem autonomia
E enquanto ela ainda tem capacidade de se expressar e tem o necessário discernimento para isso, ela pode dar entrada no seu pedido de curatela. Então, ela, exercendo a sua autonomia, reconhece as suas dificuldades de interação social e se antecipa indicando alguém de sua confiança para ser o seu curador. É isso que nós chamamos de autocuratela. Então, Fernando, assim, eu fiz a pergunta aqui, né, mas é para também valorizar o quanto a gente pode antecipar problemas, né? E falando de um diagnóstico progressivo de uma doença crônica como o Alzheimer, né? À medida que o diagnóstico é feito, poder desenvolver esse diálogo, isso acho que é super moderno, né? E é super maduro, né? Tornando o paciente protagonista da sua história e podendo proporcionar a ele, né, o direito e a oportunidade mesmo, assim, né, de poder fazer escolhas a respeito de um futuro onde ele não vai ter o grau de discernimento para participar em outro momento. Acho que é super interessante a gente trazer essas contribuições, né, e trazer para discussão isso, trazer para os consultórios, né, para os lugares que, né, podem estar prestando aí esclarecimento para as pessoas, né. Acho que um esclarecimento sobre direitos, né, e sobre o processo de evolução aí da nossa legislação e como a gente pode respeitar, então, a autonomia das pessoas, mesmo em doenças graves como o Alzheimer. A gente tende a ter essa visão de incapacidade, né? Onde a gente, na verdade, coloca a incapacidade na situação. A pessoa com deficiência não é incapaz de entrar em uma padaria. É a calçada que a torna incapaz de entrar naquela padaria, né? Assim como acontece com a pessoa com demência. Claro que, na minha experiência pessoal, há mais de 15 anos atrás, hoje nós temos outras ferramentas diagnósticas, nós temos mais informação, nós temos mais conhecimento, mais conscientização da comunidade a respeito não só do Alzheimer, mas de outras demências também, e outras síndromes complexas. Então a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento e desmistificando a doença, quebrando também certos estigmas, né? Mostrando que sim, que a pessoa ela não morre de Alzheimer, ela vive com Alzheimer até o final. A gente tinha antes essa visão, a gente falava mal de Alzheimer, a pessoa com Alzheimer que vai morrer de Alzheimer, que vai morrer com Alzheimer. Não, hoje a gente já tem uma mudança de narrativa e a gente vai reconhecendo que essa pessoa, claro, cada vez mais recebendo esse diagnóstico em um tempo mais oportuno, em uma fase mais próloga da doença, vai tomando suas próprias decisões para um futuro onde, claro, vai necessitar de algum suporte. Mas aí eu queria te perguntar, Lucas, na verdade é uma pergunta para vocês dois, que para mim talvez seja um dos grandes dilemas quando a gente fala em uma demência. Vocês falaram, os dois, em momentos diferentes, sobre enquanto essa pessoa ainda puder, né, tomar alguma decisão, fazer suas escolhas. Mas é muito difícil encontrar esse 15 para meia-noite, né? Como eles falam em inglês, eles falam 15 para meia-noite. Quando que é aquele momento em que vira a chave, essa pessoa passa a ou não poder, ou ainda poder. É muito difícil avaliar isso, né? E a gente passa por essa dificuldade não só na questão específica da interdição, mas em outras várias questões e dilemas morais relacionados às demências. Então, eu queria que cada um de vocês desse essa perspectiva. Lucas, eu sei que o médico é o primeiro passo, né, para que tudo isso aconteça, para que essa interdição seja possível ou não, essa curatela. Então, eu queria que tu comentasse primeiro quando é que a gente pode identificar esse 15 para meia-noite. Como tu disse, não existe, né, uma métrica objetiva para isso. Aliás, a própria lei aí, né, as próprias orientações aí do judiciário falam em contextualização, né? A gente tem que entender o contexto do indivíduo. Então, não é nem uma incapacidade funcional, não é nenhum tipo de sintoma de psicopatologia que necessariamente vai determinar uma interdição, né? A gente vai ter que fazer a leitura do contexto do indivíduo, da rede de cuidados, né, do grau de complexidade das coisas que estão envolvidas na tomada de decisão deles, que tipo de prerrogativa de decisão, né, que ele tem, que coisas que ele administra, né, e de novo, reforçando o que a Carol falou, né, a interdição mais relacionada a questões, né, de um indivíduo ser, existir uma pessoa que toma decisões por ele do ponto de vista mais econômico, contratual, né, a maioria dos seus direitos são preservados,
né? Se antes a regra era, né, alguém ser interditado e perdia direitos, agora é a conservação de direitos, né? Então a pessoa pode votar, pode casar, pode dirigir, pode fazer uma série de coisas, a não ser que dentro de um processo de avaliação muito individual, né, muito peculiar, né, e muito cuidadoso, né, zeloso, junto, de novo, da família, né, do contexto do paciente, exista uma compreensão de que aquele indivíduo pode estar tomando decisões que vão contra o seu melhor interesse e não consiga manifestar mais a sua vontade, porque existe uma condição de saúde, uma condição médica, que naquele momento está impedindo que ele autonomamente, né, consiga tomar boas decisões. Né? Isso é muito, muito específico. Pode ser que pessoas que não têm um grau muito avançado de demência já tenham uma indicação de interdição, assim como pessoas que vão, enfim, estar numa fase muito avançada do Alzheimer não vão ser interditadas. Né? Não é o grau de sintomas, de novo, que vai determinar a interdição, é o contexto. Tá? Isso eu tenho certeza que não responde exatamente o que tu está me perguntando, mas é para dar ideia da complexidade da situação. Mas isso ilustra muito bem o processo de curatela, porque ele é um processo interdisciplinar. A gente não tem como resolver a questão só sob o ponto de vista jurídico e a medicina também não dá uma resposta única, né? Por quê? Porque o médico avalia circunstâncias específicas e se preocupa muito mais, obviamente, com a saúde física e mental do seu paciente, porque esse é o objetivo, enquanto que o advogado, sozinho na análise, vai se preocupar nos resultados negativos que os atos que a pessoa pratica nesses momentos de ausência e de confusão possam gerar. Então, bem como disseste, a interdição ou a curatela, nos casos mais graves, e a curatela, genericamente falando, eles têm como objetivo o cuidado patrimonial, essencialmente cuidado patrimonial, né? Porque esses outros atos, que a gente chama de direitos personalíssimos, eles são conservados. Então, quando o cliente chega, e essa é a maior dificuldade, chega e pergunta, olha, meu pai, minha mãe, minha avó foi diagnosticada. Quanto tempo até precisar? Nós não temos como responder quanto tempo, porque a evolução da doença ela é muito particular. E aí nós temos um caso que foi uma decisão do tribunal aqui do Rio Grande do Sul, que era uma senhora, mas essa senhora era pródiga, né? Que também, né, é uma doença psiquiátrica, né? A prodigalidade, me corrija se eu estiver errado. Então, aquela pessoa que gasta compulsivamente, que não tem noção, na verdade, ela não tem noção do que ela está fazendo com o dinheiro, ela não tem limites, né? Ela acha que está fazendo ótimos negócios e, na verdade, ela está só onerando o patrimônio dela. E os pródigos, eles classicamente, até desde antes do direito romano, eles são uma causa de interdição. E essa senhora tinha um laudo médico e depois na perícia se confirmou que ela era pródiga. Só que aí o que o juiz entendeu? Que mesmo confirmando que ela fosse pródiga e que em tese ela seria um caso de interdição, essa senhora ganhava 80% de um salário mínimo, que era uma pensão que ela recebia por morte de um ex-companheiro. E que aquele era um valor irrisório. E ela, então, gastava, de fato, no primeiro dia que ela recebia o dinheiro, ela gastava com bobagem, né? Ela comprava lanche para os vizinhos, ela ia numa loja de R$1,99 e gastava todo o dinheiro, né? E os sobrinhos, que na verdade eram quem cuidava dela, ela já não tinha filhos nem nada, pediram a interdição dela porque queriam administrar esse dinheiro de modo a reverter para ela. E o que o juiz entendeu? A limitação que a interdição vai dar para essa senhora é muito pior, é muito mais drástica do que o prejuízo financeiro que ela tem, né? O que ela pode fazer com menos de um salário mínimo? Quase nada, né? Então, eu não vou interditar essa mulher. Deixa ela viver e deixa ela gastar o dinheiro dela como ela quiser. Pelo contrário, vocês, sobrinhos, têm a obrigação jurídica de sustentar essa pessoa e de estender a ela todos os cuidados necessários. E por isso eles haviam até confessado na ação que todos os cuidados em rancho, médico, etc., já eram fornecidos por eles. E que isso não significava um custo muito grande no patrimônio. E aí o juiz entendeu que, nesse caso, não ia interditar.
ainda que se enquadrasse em um caso hipotético, um caso de literatura de interdição, né? Então, quando o cliente chega e pergunta em que momento eu devo fazer isso? Bom, no momento em que for impossível continuar gerenciando a pessoa e auxiliando a pessoa a praticar os atos por si só. Então, a pessoa vai ter que ter a sensibilidade de entender no dia a dia quando chegou o limite. E, claro, eu sempre peço a indicação médica. Quando o médico da pessoa disser realmente agora, ela não tem mais noção do que ela está fazendo e tudo, ou o pouco de noção que ela tem, não auxilia ela a tomar boas decisões. Ela só vai se prejudicar mais e mais. Por quê? Porque a gente não tem um critério temporal, a gente não tem um critério de evolução de doença, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas se deterioram com muito mais rapidez do que outras. Então, a gente precisa do olhar atento e daí a importância da rede de apoio. Daí a importância dos familiares fazerem o que tu fizeste, né? Acolher, observar, conversar, cuidar, manter a rotina de exames, manter próximo do médico, para que esses sinais que a pessoa vai invariavelmente apresentar possam indicar qual é o momento mais sensível, né? E também, a segunda dica que eu dou, não deixar para quando a situação estiver muito grave. A pessoa já se endividou, a pessoa já fez diversos empréstimos, a pessoa já saiu de casa e já se perdeu, já deixou de pagar aluguel, já deixou de pagar as contas, né? Porque ainda que tu não parta direto para a curatela, tu já pode ir ajudando, auxiliando a pessoa a praticar esses atos de organização pessoal. Porque no momento em que tu toma o controle da pessoa, que tu exerce o controle desses atos juntamente com a pessoa, também fica mais fácil de perceber quando é que ela deixa de colaborar para ser só um coadjuvante na prática desses atos, ou quando ela ainda consegue ter uma participação efetiva. Bom, acabei antecipando a pergunta da Cíntia, que foi justamente essa nossa discussão de múltiplas perspectivas. Mas, Lucas, agora eu vou te forçar uma questão prática aqui. Sei que não tem uma receita de bolo, assim como basicamente tudo quando a gente fala em uma síndrome complexa, como uma demência, mas qualquer médico pode fornecer essa perspectiva. Quem que as famílias podem buscar? Existe alguma diretriz inicial para isso? Na verdade, não precisa nem ser só o médico, né? Outros profissionais, e é uma avaliação multidisciplinar mesmo, né? O que seria o mais adequado, podem fornecer subsídios para que essa medida judicial, né? De novo, isso aí tá além da medicina, né? É uma medida judicial, tem a ver com direitos da pessoa, né? O laudo médico pode subsidiar o juiz dentro de um processo de convencimento dele de que aquela pessoa não tem mais condições de gerir. Mas a Carol deu um baita exemplo, né, de uma pessoa que talvez do ponto de vista médico, psiquiátrico, né, eu diria que ela não tem, né, condições de se administrar, né, mas no entendimento o juiz, né, entendeu, né, que o dano que aquele valor que ela geria causava para ela era pequeno, né, para justificar uma medida de restrição, né, de prerrogativas dela, né, de decidir sobre aquele dinheiro. Então, aí se desencontra um pouco, né, a avaliação psiquiátrica, médica e o entendimento né, enfim, judicial disso, né, o entendimento jurídico disso. Inclusive, né, a Carol falou, né, a prodigalidade, né, um termo médico. Na verdade, a gente nem usa essa terminologia. Prodigalidade tem muito mais em manuais jurídicos do que em livros de psiquiatria. Né? Isso aí é um conceito, né, de um comportamento de pessoas, enfim, né, que dilapidam patrimônio, né, que entregam seus bens, né, que não administram o dinheiro conforme os seus interesses e dão, né, tudo, uma série de condições psicopatológicas podem determinar que alguém tem um comportamento pródigo, mas a prodigalidade não é um diagnóstico psiquiátrico na psicopatologia em si, né? Então a gente tem aí uma sobreposição, né, de conceitos, né, que não necessariamente são sinônimos, né? Às vezes eles se referem a coisas absolutamente diferentes. E o profissional de saúde, então, ele subsidia isso, mas ele não toma a decisão, né? Ele sozinho, o psiquiatra, o psicólogo,
outros profissionais, né, que podem participar, né, laudar ali a sua impressão, né, laudar a sua avaliação sobre o paciente. Eles vão subsidiar, então, um processo onde o juiz pode determinar uma perícia, inclusive, né, para ver se aquilo está conversando, então, com os quesitos que ele vai julgar, né, necessários ali, né, que sejam correspondidos para ele tomar essa decisão, né? Mas, claro, dentro de um acompanhamento, né, que a gente faz com o médico assistente de um paciente e vendo a sua deterioração comportamental, mas a dificuldade da gestão da pessoa, né, que pode ficar, enfim, oferecendo resistência a, inclusive, ir no tratamento, né, ou começar a gastar o seu dinheiro de uma maneira inadvertida, comprometendo o próprio tratamento, que acontece muitas vezes, né, a pessoa não tem mais recurso, né, ou não paga o plano de saúde. Eu trabalho no hospital, às vezes, né, tem alguém que passou ali por uma etapa inicial de quadro demencial e não foi suficientemente assistido, e chega um momento crítico onde a pessoa não tem mais como ser assistida ambulatoriamente, tem que ser internada, e muitas vezes daí a família que se apropria da condição ali, né, e é surpreendida por ela, vê, pá, mas não paga o convênio há 2 anos, né? Então aquela pessoa já passou, né, do ponto de ser ajudada a garantir os seus direitos, né? Essa é a ideia da interdição. Tá? De novo, não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta. Em uma visão mais objetiva, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que devem estar pensando, buenas, eu tenho uma situação parecida em casa, não sei qual é o primeiro passo. Você comentou que não precisa ser necessariamente o médico para laudar essa situação, mas dentro de uma visão mais clínica, pode ser qualquer médico? Eu nem sei dizer, assim, do ponto de vista judicial, mas acredito que sim, tá? Assim, qualquer profissional de saúde pode subsidiar, né, os elementos probatórios aí, né, que o juiz vai utilizar para tomar a decisão, porque a decisão é do juiz, né? Ele pode validar ou não o laudo. Inclusive, a gente pode ter um laudo de um psiquiatra forense que o juiz não concorda, né? Que aquilo não vai ser suficiente, né? Mesmo que ele esteja, do ponto de vista psicopatológico, muito bem embasado, né? Então, não é isso que vai determinar, né, em última instância, a decisão de interdição. Mas esse é um passo importante. E se a pessoa está bem acompanhada com profissionais de saúde mental que podem fazer uma avaliação que conversa daí, né, com essa ideia de necessidades, de direitos, né, e ajuda a família a entender o contexto e ajuda principalmente a olhar, né, para esses gaps da assistência, né, que às vezes a pessoa quem está envolvido no olho do furacão perde muita noção, né, toma medidas desesperadas e às vezes tem medidas, inclusive, que já estão ferindo o direito da pessoa sem que aquilo esteja oficializado, né? Então tem interdições que não passam por interdições aí de fato que estão acontecendo sem que elas estejam, né, dentro do devido processo legal, né? E daí tem uma violação de direitos, né? Então o profissional de saúde, principalmente o profissional de saúde mental, tem mais condições de fazer essa avaliação e usar uma terminologia adequada para conversar, então, com essa ideia, né, de construir ali uma peça que possa auxiliar o operador do direito a tomar essa decisão. Juridicamente, nós não temos uma exigência de que o laudo ou relatório médico tenha que ser fornecido por um psiquiatra ou por um geriatra, né? Até porque esse primeiro laudo, esse primeiro relatório, ele vai embasar a propositura da ação. Então, nós não podemos ingressar com a ação sem esse laudo preliminar. Mas vai acontecer ao longo da ação, em 90% dos casos acontece, a perícia por perito de confiança do juiz, que pode ser do DMJ, que é o Departamento Médico do próprio tribunal, ou pode ser um perito pelo juiz designado e que as partes pagam, né? E claro, pode ainda e deve-se fazer isso, né, por cautela, indicar assistentes técnicos, né, que são então médicos ou profissionais, né, de determinadas especialidades que vão atuar conjuntamente ao perito indicado pelo juiz
para fazer observações quanto à perícia, quanto ao laudo apresentado, formular quesitos, né? Então, isso é muito importante. Claro que, em algumas situações, esse relatório médico inicial, ou esse laudo médico inicial, ele pode suprir... Eu acho que chegou a cortar a minha... Não. Não? Só a imagem. Tá. Então, ele pode suprir futura perícia. Nós temos já algumas decisões de laudos que foram tão bem elaborados e tão conclusivos desde o início que deixaram por fazer a perícia oficial. Ou seja, o juiz entendeu que não era necessário. Para o convencimento dele, a situação já estava devidamente provada. Porque existe uma outra etapa no processo de curatela que pouca gente sabe também na prática e se surpreende quando acontece, que é a visita do juiz, né? Então, o processo de curatela, ele tem a previsão de que o juiz visite, converse, é o que a gente chama de entrevista, né? Então, é o juiz ou alguém por ele designado vai até o lugar onde o interdito ou o curatelado está, caso ele esteja internado ou em um lar de idosos, por exemplo, e não possa se locomover, tem restrição de locomoção, até para conhecer o ambiente onde ele está, ou podendo o próprio curatelado se locomover, ele vai até o juiz numa audiência e o juiz conversa com a pessoa, né? E claro, faz umas perguntas muito básicas, que eu acho que deve ter algum manualzinho de como perceber primeiros sintomas, né, de demência, que até são perguntas que a gente acha que se faz mais de praxe do que por um resultado efetivo, porque não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas isso permite ao juiz que constate a olho nu a situação daquele sujeito, né? Só que uma vez a gente trabalhou num caso bastante curioso, e até eu vou fazer um link com a questão do pródigo, que era uma menina que tinha uma lesão no lobo frontal direito. E em razão dessa lesão, ela tinha um comportamento muito impulsivo, que acabava também desorganizando financeiramente ela, que levava ela a ter comportamentos de pródiga, né? E aí, claro, esse conceito jurídico da prodigalidade, que vem desde lá do direito romano, né, e que explica como se o pródigo fosse o diagnóstico, né, ser pródigo é o diagnóstico, mas aí nós tivemos toda uma dificuldade em explicar para o juiz que esse conceito de pródigo é um conceito genérico, que várias patologias podem desencadear esse comportamento, como a lesão no lobo frontal direito, especificamente onde essa menina tinha, que o próprio neuro tinha atestado que, aparentemente, ela não tem nenhum tipo de comprometimento. Então, numa primeira conversa, não se percebe, né? Ela é uma pessoa que, aparentemente, e num convívio superficial, ela não apresenta nenhuma dificuldade. Mas quem convive mais intimamente percebe que há um retardo mental, então há um déficit cognitivo, há um déficit comportamental, há essa questão da impulsividade que faz com que ela gaste desmedidamente e não saiba gerenciar valores. E que o perito do juiz não foi capaz de diagnosticar, porque foi um diagnóstico que demorou anos para ser obtido. Sim. Eu até ia te fazer esse comentário, ia te fazer essa pergunta, porque nessa sobreposição da voz do juiz ao laudo médico, enfim, clínico, exato. Eu vejo um grande risco, porque não tem essa visão global do que acontece. A minha avó tinha dias ótimos, em que ela poderia responder qualquer pergunta, mas quem cuida e quem acompanha ela, os profissionais de saúde que acompanhavam, sabiam dessa visão mais global do que estava acontecendo e dos riscos que ela oferecia. Então, é muito difícil entender essa sobreposição de vozes, né? É por isso que é muito importante desenhar muito bem para o juiz a situação, e daí a importância de trazer laudos, relatórios e estudos muito bem feitos, muito completos, porque a perícia oficial nem sempre vai diagnosticar a situação, porque a perícia oficial às vezes acontece em meia hora, e o que consegue diagnosticar em meia hora? Não doenças que têm uma maior complexidade, né? Como tu falaste, pode chegar naquele momento da perícia, a pessoa está lúcida, ela está num momento de lucidez, e ela aparentemente tem total controle sobre a situação, total consciência dos atos que ela pratica,
né? Manipular a situação, existem também doenças que permitem que a pessoa manipule a situação, né? E manipule o entendimento do outro, e que só uma perícia mais apurada, mais cuidadosa é que vai diagnosticar. Por isso o juiz, ele precisa... a gente sempre diz que em Porto Alegre a gente está num campo seguro, porque existe um juiz especializado da vara de curatelas. Então nós temos uma vara específica só para isso. E o juiz, obviamente, é treinado para essas questões, pela experiência e pela especialização. Nas comarcas do interior, nós não temos a especialização. Cai numa vara civil. E aí o juiz lida com várias outras questões, não só aquelas. E pode não ter o olhar tão atento que é necessário para essas questões. Pessoal, eu queria frisar que nós temos 10 minutos de live aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, corre para a gente... Eu tenho uma pergunta quente para Carol, tá? Eu acho que é bem importante, assim, porque muita gente confunde a ideia, né, de interdição, né, com a ideia também da pessoa adquirir o direito a receber uma pensão se falta o familiar. Eu queria que tu pudesse abordar isso, né, porque uma das buscas, às vezes, das pessoas é, se eu faltar, né, o meu filho, então, se ele tiver interditado e eu colocar ele como dependente, ele pode receber minha pensão. Isso é motivo suficiente para alguém, né, que, enfim, tem uma psicopatologia grave ser interditado? Como é que, né, o direito lida com isso? Por acaso, nesse mesmo momento, a Juliana Pila falou sobre a questão previdenciária. A Juliana foi minha aluna na faculdade há uns anos atrás, hoje já é advogada e previdenciarista. Então, ela está apontando exatamente isso. Primeiro, a interdição, ela não necessariamente implica no recebimento de uma pensão previdenciária. Ou seja, são análises distintas em campos distintos. Então, às vezes as pessoas acham, bom, se eu interditar ou se eu fizer a curatela, eu tenho a garantia de que vou conseguir a pensão. Não, não tem essa garantia. Porque aí essa questão vai passar pelo órgão previdenciário, vai ser analisado se essa pessoa efetivamente tem esse direito, né? Tem o direito, preenche os requisitos que a lei prevê para dar a pensão para essa pessoa. E também pode acontecer o contrário. Pode ser que a pessoa tenha o direito de receber pensão, se habilite nessa pensão no órgão previdenciário e não precise ser interditada para isso, né? Ele caiu, acho que se ele pode pedir. O Fernando pode pedir, eu acho. Tá pedindo aqui, peraí, aceita. Então, pode nós continuar. Temos essas duas situações distintas, né? Eu posso preencher os requisitos para receber a pensão ou para ser dependente de alguém, né? Como a Juliana falou, posso preencher os requisitos de dependência para ser dependente de alguém na Previdência, sem ser interditado ou sem ser curatelado. E também pode acontecer de eu ser curatelado ou ser interditado e o órgão previdenciário entender que eu não me enquadro nos requisitos de dependência. E muitas vezes eu imagino que as pessoas procurem o consultório com o objetivo de obter um laudo para fins de receber ou habilitar alguém numa pensão, né, em pensão em órgão previdenciário. E uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Bom, agora que eu voltei aqui, vou aproveitar e fazer uma pergunta também, que está na minha cabeça desde o início, porque a gente está falando de rede de apoio, de curatela, de divisão de responsabilidades entre os familiares. Mas e quem não tem um filho, um familiar próximo, um vizinho que esteja observando que aquela vizinha idosa está deteriorando, que tem alguma coisa acontecendo, ou talvez um primo distante, mas que não tenha uma reserva de afeto, que não queira cuidar, mas que sabe que alguma coisa está acontecendo. O que acontece com essas pessoas que não têm um familiar próximo? A lei, ela prevê lá uma lista de pessoas que preferencialmente vão ser curadores, por exemplo, cônjuge, companheiro ou companheira, os filhos, os pais da pessoa, se ainda estão em condições de curatelar os filhos. E aí a lei prevê, e na falta deles, qualquer outra pessoa da confiança do juiz. E aí nós temos curadores profissionais, que são pessoas que recebem para isso. Claro que o cuidado não chega nem perto do que um familiar poderia estender, porque também nem todo familiar estende um cuidado de muita qualidade, né?
temos que ser também bem realistas nisso, né? Esperamos que sim, mas nem sempre. Então, o juiz vai chamar alguém de sua confiança. Nesses casos em que a pessoa está sozinha, que ela não tem nenhum familiar ou nenhuma pessoa que possa cuidar dela, é muito importante acionar o Ministério Público. Isso que as pessoas têm que saber. Tem que chamar o MP. Então, liga para o Ministério Público, eles têm um telefone de atendimento, e aí informa a situação, né, de abandono de determinado idoso ou de determinada pessoa que tem alguma deficiência, e é o Ministério Público que se encarrega não só de entrar com pedido de curatela, como encaminhar essa pessoa a algum lar, a algum centro de acolhimento e dar a ela o cuidado que ela precisa. Porque aí é o Estado que tem a obrigação de fornecer o cuidado. Buenas, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Nós temos 6 minutinhos. Se vocês dois quiserem dar a perspectiva de vocês, maravilhoso. Só peço que vocês enxuguem para a gente poder salvar a nossa live, que ficou super interessante. A gente falou em casamento, em herança, em vender um bem, casa, carro, um monte de coisa. Minha avó não tinha nada disso. Não tinha herança, recebia um salário mínimo que já era administrado pela filha, e ela era muito grata por isso. Vale a pena interditar ou não uma pessoa que não tem o risco de vender uma casa, que não tem o risco de jogar a sua pensão fora? Existe alguma outra coisa que determine a importância dessa curatela sendo feita? Se tu chegasse com essa consulta no meu escritório, eu te diria, não faz. Uhum. Acho que nem pode ser feita, né? Se ela não está oferecendo risco patrimonial, né? Não tá. Hoje a lei é muito específica, né? Para proteger essa questão mais de contrato, de patrimônio, né? Essa questão mais financeira. Então, acho que ela não teria nem, não seria nem acatado um pedido de interdição, né? Então, são outras coisas daí, né? Dentro de um plano de cuidado que tem que ter. E provavelmente aí de uma maneira mais intuitiva foram feitas aí com a tua avó, né? E que não precisam passar por uma medida drástica e de exceção que é a curatela. Então, a maioria das pessoas com Alzheimer, né, em estado grave, não vai ser interditada, não vai receber a curatela. Tá? Acho que isso tem que ficar claro, né? Não é uma consequência natural do processo de adoecimento, é uma medida de exceção para garantia de direitos das pessoas. Né? Então, não é quando a pessoa vai ser interditada, se, né, vai ser interditada, porque pode, né, enfim, ter um grau de deterioro gravíssimo da sua doença, mas aquilo não ter, naquele momento, fechado o critério do ponto de vista jurídico aí para receber a curatela. Eu estou fazendo um laudo de interdição agora de um caso, né, acredito, né, dentro do que, né, eu estou fazendo aqui, ele vai ir bem, assim, né? Porque tem um material comprobatório muito grande, assim, não é um caso de Alzheimer, é um caso de uma outra condição psiquiátrica, mas com diversas internações, com diversas situações de exposição, então onde o indivíduo se coloca e onde fica muito claro ali o risco que ele corre, né? E que, né, uma medida protetiva dessas garante que ele pode receber, então, cuidados continuados e não precisar passar, né, pela escravidão que a doença causa nele, né? Mas dentro do que eu estou revisando ali, isso demanda, né, muito mais do que tu ver uma pessoa, né? E muito mais do que conhecer só o tempo que tu tá com ela, né? Porque eu tô com essa pessoa há algum tempo lá assistindo, mas eu recebi material de muitos anos atrás, né? Então, compor esse laudo é laborioso, assim, né? Uma coisa bem feita, né? Que possa subsidiar a tomada de decisão do juiz. Esse foi até, só para encerrar, desculpa, mas é rapidinho. Só porque esse foi um assunto que nós tangenciamos, só para explicitar de repente, porque eu acho que nós conversamos sobre isso e talvez não expusemos claramente que quando a intenção é fazer a interdição ou a curatela só para questões médicas, para poder internar, para poder tratar, não é preciso fazer curatela. Nós tangenciamos esse assunto, acho que não chegamos a aprofundar. Isso. Então, se a necessidade da família for essa, não precisa interditar, não precisa curatelar. Nós temos outras medidas, como o pedido de internação compulsória, que
se torna, então, uma ferramenta muito mais útil, né? Muito mais eficaz do que interditar ou curatelar a pessoa. Claro. Buenas, eu vou encerrar nossa live antes que a gente perca a gravação. Agradecer a participação de vocês nessa que foi a nossa estreia, a estreia da Hope Neuropsiquiatria nas lives. A gente vai fazer com uma certa frequência. E acho que um bom resumo para essa live foi o comentário do Tauan. O que a minha professora de civil está fazendo numa live de neuropsiquiatria? Isso está no DNA da Hope, que é justamente essas conversas multidisciplinares para apoiar decisões difíceis. Então, agradeço a participação de vocês e nos vemos na próxima. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Adorei. Valeu.